Foi. Então, boa tarde, mais uma vez. A gente está de volta com o nosso grupo sobre a interface entre tempo, causalidade e livre-arbítrio. E o tema de hoje, para retomar, ele trata do tempo, mas de uma forma talvez que a gente não tenha visto antes, que é usando um pouco de filosofia da inteligência artificial, e a visão de um conceito subjetivo do tempo. Então, eu mandei para o grupo um artigo que eu publiquei junto com o Leandro, foi um dossiê de inteligência artificial que saiu numa revista da UNB, Filosofia Moderna e Contemporânea, e eu estou apresentando um pouco do artigo e talvez esmiuçando mais os conceitos, vou apresentar em português, que eu acho que fica mais acessível, e eu vou tentar ser breve e para ter também discussão, porque eu acho que o tema da inteligência artificial desperta muito interesse e discussão, porque é algo que está cada vez mais presente na nossa vida, no cotidiano. E então, eu apresentei também esse trabalho lá em Montevidéu, no Alpha N, e foi alguma coisa que há 2 anos eu tratei, mas eu resolvi retomar e até ver como hoje eu acho que as questões que foram levantadas estão ainda mais prementes, que cada vez se fica mais próximo de uma inteligência artificial mais veloz, potencialmente super inteligente, mas isso ainda não é o caso. Isso é um cenário especulativo, e eu peguei um artigo do Nick Bostrom e do Yudkowsky, que o artigo é de 2011, que saiu publicado na Oxford Handbook em 2014. E aí eu tentei fazer um paralelo com a fenomenologia do tempo e também com algumas discussões sobre uma visão talvez mais crítica do argumento deles. Então, vou começar definindo, né, o que seria essa superinteligência de velocidade, que é a ideia que é um sistema que realiza as tarefas que os humanos realizam, só que muito mais rápido. Então, nesse livro do Nick Bostrom, Superintelligence, também de 2014, ele fala que ainda teria uma superinteligência coletiva, que seria um sistema com um grande número de intelectos reunidos, com uma performance superior, e também há um conceito de superinteligência qualitativa, que ela é tão rápida quanto a mente humana, mas ela é qualitativamente mais inteligente. E é um conceito interessante, porque, em geral, se pensa sempre quantitativamente, porque ela processa mais rápido. Mas, nesse conceito, você tem a qualidade do entendimento dela é maior. Mas isso ainda são conceitos que estão começando a ser trabalhados, né? E essa IA super inteligente, ela teria a capacidade de compreender o seu design, se redesenhar, criar um sucessor de si mesmo, que seria mais inteligente do que ela, e esse sucessor poderia também se reconfigurar, se redesenhar, a ponto de que você teria um ganho de inteligência cada vez maior e limitado. Esse seria mais ou menos o conceito. Então, o exemplo, qual é a ideia? Uma emulação seria você faz uma cópia quase perfeita do funcionamento do cérebro humano e roda essa cópia, faz um upload num hardware rápido, mais rápido que o cérebro biológico, e isso é admitindo que no futuro você tem uma tecnologia que possa te permita isso. Então, esse upload seria esse cérebro artificial, ele vai habitar numa realidade virtual simulada, tipo MySpace, claro que muito mais complexo, ou você pode ter esse cérebro artificial no nosso mundo físico, só que ele vai interagir com a realidade externa através de um mecanismo robótico, por exemplo. Então, são esses dois cenários de onde você teria esse upload funcionando. Então, a gente introduz aqui 3 tipos de medição temporal, de relação
com taxas de tempo, que vai ser importante porque eu vou falar. A taxa objetiva de tempo, que é o mundo externo com as leis físicas, a estrutura do espaço-tempo de Einstein, é o tempo que a gente mede em relógios, por exemplo, atômicos, é o tempo do nosso dia a dia, objetivamente, que é o mesmo para todas as pessoas. O segundo tipo é a percepção subjetiva do tempo. Trata-se não de uma taxa, mas de uma percepção. Então, corresponde às diferentes maneiras pelas quais as pessoas sentem, percebem a passagem do tempo, o fluxo temporal. E esse tipo de percepção, ele pode ser alterado por fatores externos, ele é contingente. Então, se eu estou numa situação entediante, o tempo passa mais devagar para mim, ou se eu estou numa situação interessante, prazerosa, ele pode parecer que passa mais depressa. E também certas drogas, certos alucinógenos podem afetar também essa taxa de percepção subjetiva do tempo. O terceiro conceito, que é o que a gente vai tratar aqui, ele não é a percepção subjetiva do tempo, ele é uma taxa também, como a taxa objetiva do tempo, só que ele está associado à velocidade de processamento da informação em mentes artificiais. Que a ideia é que eu fiz o upload de uma mente, e aí a ideia é que quanto mais rapidamente essa mente processa a informação, mais lentamente ela percebe o mundo externo. Eu uso aqui percebe, mas não é a percepção subjetiva que é contingente, estruturalmente essa mente artificial que processa mais rápido, sempre para ela o tempo vai passar mais devagar. É uma espécie de propriedade exótica, ela surge como uma propriedade inerente ao sistema, que, no caso, uma superinteligência de velocidade, e que não é afetada por nenhum fator externo. Sempre seria assim. Então, a ideia, você pergunta, o tempo passa mais lentamente. Lentamente em relação a quê? Então, o parâmetro de comparação é a taxa objetiva do tempo, é o tempo exterior dos relógios, que seria, de certo modo, universal para todos os seres humanos, que dá essa medida dos eventos internos, mentais e externos. Então, no artigo do Bostrom, ele está tentando explicar como seria a diferença entre uma mente artificial que processa muito rápido e um cérebro biológico. Então, qual é a ideia? Nos cérebros biológicos, os neurônios mais rápidos observados disparam 1000 vezes por segundo. Essa é a ideia. O neurônio emite um sinal elétrico. Essas fibras axonais, seriam os axônios, é uma parte do neurônio, elas conduzem esse sinal de uma forma química com uma velocidade de 150 metros por segundo. Isso é meio milionésimo da velocidade da luz. Então, se considera que essas são velocidades muito pequenas para a transmissão de sinais, comparativamente à velocidade da luz e à velocidade possível em sistemas artificiais. Então, a ideia dos autores é que deve ser fisicamente possível você construir um cérebro artificial que compute 1 milhão de vezes mais rápido do que o cérebro humano, sem precisar reduzir o tamanho ou reescrever o software. Na verdade, aumentar o tamanho, né? Porque, bom, depende da arquitetura que você faria. Você não precisaria mudar as características do cérebro, de um cérebro emulado com uma tecnologia futura nesse sentido. Então, a ideia é que se uma mente humana fosse assim acelerada, um ano subjetivo de pensamento seria realizado a cada 31 segundos físicos no mundo externo, tempo objetivo, e 1 milênio passaria em 8 horas e meia. Então, essa é a ideia. Aí pode se perguntar, mas por que um processamento mais rápido de informação me traz uma percepção de tempo alargado?
E essa é a pergunta, porque parece que é o contrário. Intuitivamente parece que quanto mais rápido eu processo, o tempo passa mais depressa, mas é o oposto. E aí, continuando, né, na base da literatura desse artigo, tem esse artigo do Sandberg, que saiu em 99, mas ele ainda é usado, que é a ideia que qualquer processamento de informação ele tem uma limitação física num sistema extenso, seja um cérebro artificial ou um cérebro biológico. A velocidade de processamento de informação é limitada pelo fato de que nada se comunica mais rápido do que a luz. Por isso, quanto mais rápido o sistema processa uma informação, maiores os atrasos parecerão do ponto de vista subjetivo interno. Então, você tem mesmo num cérebro, você tem um espaço para o sinal percorrer a transmissão de informação, e ainda que você tivesse uma velocidade da luz, você que tivesse um pensamento na velocidade da luz, você teria atrasos. E você tem sempre, porque você tem uma extensão para percorrer, e aí depende também da quantidade de informação que você tem que transmitir. Então, a ideia é que uma mente que pensa muito depressa passa a esperar mais sinais, os sinais vão em grande quantidade, e essa transmissão sofre atrasos que vão ocupando uma maior quantidade de tempo físico. Então, isso é algo fisicamente comprovado, que você vai ter atrasos nessa transmissão dos sinais, e você ainda tem a limitação da própria velocidade, que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Então, a ideia é como o ciclo de um relógio, e a gente vai ver depois o conceito de relógios internos em humanos, que todo sinal elétrico, químico, leva um tempo para cruzar um sistema extenso, seja ele um artificial ou natural. E depende da escala de comprimento e da velocidade de transmissão. Então, você tem essas duas características. Você tem uma velocidade e tem um espaço para ser percorrido. Quanto mais ciclos internos ocorrem nesse intervalo, maior será o atraso subjetivamente experimentado pelo sistema, seja ele um cérebro biológico ou artificial. Então, essa é a ideia. Eu acho que intuitivamente dá para a gente compreender um pouco por que você tendo mais ciclos, você tem um atraso, porque você tem limitações na sua transmissão, limitações físicas. Então, o exemplo que está no artigo, a gente está rodando, fazendo o upload de uma mente para um computador mais rápido. E aí, esse upload que eles chamam, na verdade, é essa mente artificial que foi colocada nesse sistema externo. Se ela está conectada a um dispositivo de entrada, como uma câmera de vídeo, ela vai perceber visualmente o mundo externo como se ele tivesse sido desacelerado. Foi aquilo que eu falei, essa mente artificial ela pode estar num espaço virtual, sem nenhum contato com o mundo físico externo, e aí ela vai perceber os objetos daquele espaço virtual, ou essa mente vai estar numa espécie de robô com uma câmera e ela vai estar vendo as mesmas coisas que nós estamos vendo. Isso é o exemplo do artigo, A Ética da Inteligência Artificial, do Boston. Então, no exemplo, se essa IA estiver rodando 1000 vezes mais rápido que o cérebro original, então o mundo externo vai parecer para ela como se tivesse sido desacelerado por um fator de 1000. Esse 1000, para mim, é num sentido que é a premissa deles. Se considera que eles vão conseguir, com esse upload, acelerar 1000 vezes o processamento da informação, e por isso o tempo para ela vai passar 1000 vezes mais devagar. Você poderia ter outras escalas, outras relações de 500 ou de 1 milhão. Isso é apenas um exemplo para facilitar a compreensão. Então, a ideia é que a duração objetiva de um evento externo e a duração subjetiva podem variar. Não é a percepção subjetiva, como eu falei, é a duração do evento para a IA. Então, a gente tem o exemplo aqui da xícara que está caindo. A caneca de café está caindo e ela leva 1 segundo para cair.
Nós observamos muito rapidamente que o olho humano não consegue captar um tempo tão curto, mas a gente consegue perceber esse 1 segundo, e para nós é 1 segundo, mais ou menos. Para a IA, ela observa aquilo como em câmera lenta, e enquanto nesse 1 segundo que a caneca está caindo, corresponde para ela a 17 minutos de tempo subjetivo. Então, durante o tempo que a caneca cai, ela lê todos os jornais da manhã do mundo inteiro e responde a milhares de e-mails. Essa é a ideia. Porque para ela, no tempo dela, isso corresponde a 17 minutos. Então, depois que eu li esse artigo, A Ética da IA, para escrever esse artigo que eu apresentei para vocês, eu procurei ver como entender esse funcionamento na IA para nós humanos. Como é que seria um contraponto entre essa velocidade de processamento e a ideia do relógio interno em nós, seres humanos? Então, eu usei esse livro, que é um livro interessante, que é justamente um compêndio, uma antologia de textos que tratam justamente de toda essa parte. Esse livro é de 2014, me parece, e ele apresenta toda a ideia da filosofia, psicologia e neurociência da temporalidade. Se alguém quiser, eu posso mandar, eu tenho em PDF. Então, qual é a ideia da teoria dos relógios internos em humanos, que faz uma correlação com a teoria do processamento de informação, que é um relógio interno nas mentes artificiais? Então, a ideia: existe no cérebro um mecanismo igual ao de um relógio digital. É como um pacemaker, um medidor de sinais. Ele produz pulsos regulares, são como tiques do relógio, e existe um acumulador que conta esses pulsos. Então, o cérebro produz os pulsos e nele tem um acumulador que vai contando e armazenando esses tiques. Só que dentro dessa teoria você tem uma subdivisão que é a portal da atenção, que a ideia é o seguinte: os pulsos só entram no acumulador quando a atenção está voltada para o tempo e sua passagem. Então, essa é a ideia. Quando o acumulador acumula mais tiques e o intervalo de tempo parece mais longo, quando a atenção está voltada para os tiques do relógio que estão sendo produzidos. Então, essa é a ideia. Existe esse elemento intencional, fenomenológico, que é justamente que quando a gente presta atenção ao tempo, o tempo passa mais devagar. E isso é uma coisa que todo mundo já experimentou. E o inverso também é verdadeiro. Quando não prestamos atenção à passagem do tempo, menos unidades temporais, tiques, entram no acumulador e o intervalo temporal parece mais curto. Então, essa é a ideia. A atenção, a consciência voltada para os tiques produzidos dentro de um intervalo temporal, produz a sua acumulação, e por isso você tem os intervalos temporais mais longos, e por isso o tempo parece passar mais devagar. E, ao contrário, quando a atenção não está voltada, aí menos tiques são acumulados, e por isso o intervalo temporal fica menor. Então, nesse modelo, a duração percebida depende de quantos tiques são acumulados, que depende da atenção consciente ao tempo em si. Existem outras teorias concorrentes para entender como é que a gente percebe a duração do tempo. Uma delas, que é também bastante interessante e intuitiva, é que a experiência da duração dos eventos depende da energia gasta em processos cognitivos e emocionais. Ou seja, experiências novas ou mais complexas pareceriam mais longas. E o exemplo claro todo mundo já deve ter passado por isso, quando a gente está indo de carro para um lugar que a gente nunca foi, parece a viagem mais longa do que quando a gente está voltando desse lugar para a nossa casa. E é a mesma distância, é o mesmo tempo, só que como a ida para esse lugar desconhecido é uma experiência nova, eu gasto mais energia e, por isso, eu tenho mais conteúdo cognitivo, que por isso o tempo parece passar mais devagar do que numa experiência automática que eu estou voltando e aquilo já é conhecido para minha mente. Então,
a ideia é justamente essa. Se aumentamos a velocidade do relógio interno, aumenta a taxa de tiques produzidos, mais tiques se acumulam no contador, e a estimativa da duração de um estímulo externo também aumenta. Aí surge a sensação de que o tempo se arrasta, e o contrário também acontece. Se a gente diminui a velocidade do relógio, diminui a taxa de tiques produzidos, menos tiques se acumulam, e a gente tem a percepção que a duração do estímulo externo é menor. E aí a gente tem a sensação de que o tempo voa. Na outra, a gente tem que o tempo se arrasta. Então, a ideia tem a ver com o conteúdo da experiência, se ele é mais denso ou ele é mais rarefeito. Então, se o relógio acelera, o tempo percebido parece desacelerar, e se o relógio desacelera, o tempo percebido parece acelerar. Então, basicamente, nesse artigo desses autores que eu cito, relógios internos rápidos, eventos longos, relógios internos lentos, eventos curtos. E aí você tem uma explicação, existem outras, mas para a gente entender como a percepção do tempo pode ser diferente. E aí, existe essa semelhança, só que, eu estava falando da percepção subjetiva em humanos, e aí eu estou falando dessa taxa subjetiva na IA. Mas, nesse ponto, a gente está comparando os dois, porque, para a IA, é como ela percebe o tempo. Mas essa percepção não é contingente, não depende de fatores, é a própria constituição dela, a sua arquitetura, né? Então, o tempo parece passar mais devagar quando um evento externo observado parece mais longo em sua duração, o que pode acontecer quando aceleram tanto o relógio interno nos humanos, através talvez de alguma droga, algum estímulo externo, e no caso das IAs, quando o processamento de informação delas, que é naturalmente mais rápido, não precisa de nenhum fator externo. Então, o tempo parece fluir mais rápido quando a duração percebida de um evento parece mais curta devido à desaceleração da taxa de tiques, essa velocidade interna do relógio, ou à diminuição da taxa de processamento da informação nessa mente artificial. Então, a gente tem um paralelo entre os dois funcionamentos da percepção temporal, em humanos, sendo contingente, e na IA, sendo necessária, porque ela é constitutiva da sua arquitetura e do seu funcionamento. Então, um pouco mais sobre a fenomenologia temporal é a ideia que... Aí eu peguei também desse livro sobre percepção do tempo, que já vem a ideia de Brentano e Russell, que é que todo ato mental tem uma continuidade temporal, de modo que passado e futuro podem influenciar a consciência presente. Então, é uma literatura interessante, ela já tem bastante tempo, essa visão própria da fenomenologia, mas ela ainda é hoje usada, que é a ideia de como você entender o agora na experiência consciente. Então, a gente vai ter dois conceitos aí que estão no artigo que eu escrevi e que eu estou fazendo uma correlação com a mente artificial, que é a duração da experiência e experiência da duração. Então, qual é a ideia? A duração da experiência, ela tem alguma coisa mais objetiva, enquanto a experiência da duração tem algo mais subjetivo. O que seria a duração da experiência? É a extensão temporal da experiência, entendida como um ato mental que possui uma certa duração para persistir na consciência. Como aquela experiência permanece na minha consciência? Qual é a duração dela? Quando eu digo qual é a duração da experiência, eu já tenho um elemento aqui objetivo, num certo sentido, e por isso eu vou vincular isso à taxa subjetiva do tempo para a IA. E essa ideia está mais presente no Brentano.
trata-se menos da experiência do tempo e mais da temporalidade do próprio experienciar. É uma questão de nomenclatura, mas fica mais intuitivo. Uma coisa é a experiência que eu tenho do tempo, é como eu percebo, é algo extremamente interno. A outra é qual é o tempo que eu aplico à minha experiência. Então, o eu é como se estivesse em terceira pessoa. Então, é uma forma de eu analisar o ato da consciência em terceira pessoa, como ele está temporalmente estendido. E essa seria a duração da experiência. A gente vai ter um outro sentido, que é justamente da experiência da duração, que foi mais desenvolvido pelo Russell. Então, para o Russell, a experiência presente nunca é um ponto sem espessura. Tem muito na literatura essa ideia do presente estendido, presente especioso, do William James, a ideia do número de segundos que o presente dura, que ele não é um ponto instantâneo. E essa discussão remonta já a Agostinho, do problema de você... Se você coloca uma extensão no presente, você vai ter problemas em relação à delimitação do passado e do futuro, mas se ele é instantâneo, isso também gera problemas de como você passar de um para o outro, e você... Ele levanta todas essas contradições na noção do que seria o agora, né? Um instante presente. Mas a ideia dentro da fenomenologia desses autores é que o presente é vivido, e por isso ele não é só instantâneo no agora, ele tem um elemento para trás e um elemento para frente, que justamente ele define como você capta uma melodia, uma música. Você precisaria, para compreender a música, você precisa ter alguma coisa do passado que se retém e alguma coisa do futuro que está chegando, senão você não teria a ideia da continuidade, você teria quase como uma linha discreta de momentos que você não conseguiria ter a beleza da música, né? Então, o Russell tenta entender esse fenômeno da continuidade da consciência no tempo como esses três conceitos: retenção, impressão originária e protenção. A retenção é a ideia que o passado recente é retido, ele ainda continua na experiência do agora. Você tem o agora que é dado de uma forma quase imediata, que é essa impressão originária, que a todo momento está se renovando, e você tem a protenção, que é a ideia do futuro iminente que é antecipado, que ele está chegando e você tem essa antecipação de forma consciente. Então, com base nesses conceitos, o Russell ele introduz a ideia, a partir dessa visão dele, da experiência da duração, que, diferentemente da duração da experiência, ela tem esse elemento mais subjetivo em primeira pessoa. É como eu experimento essa duração temporal de um evento na minha consciência. Então, como os indivíduos percebem o fluxo do tempo na consciência deles, porque a ideia é que o momento presente está sempre se deslocando do passado para o futuro, e eu estou sempre, de certo modo, fazendo... A minha atenção está voltada para esse presente mais extenso, que abrange uma duração maior, e que aí depende da teoria, mas que poderia ser de 3 segundos, ou até um pouco mais. Então, a experiência da duração é justamente esse modo pelo qual a consciência vive a passagem do tempo, como um fluxo articulado de retenção, impressão originária e protenção, passado, presente e futuro. E aí você percebe sucessão, duração e continuidade. E aí existe na literatura uma discussão sobre justamente a diferença entre esses modelos do Brentano e do Russell, né? Porque o Brentano ele já reconhece uma continuidade temporal da consciência, que a fenomenologia justamente tem esse propósito, e existe a memória desempenha um papel, e a antecipação também desempenha um papel nessa vida mental. Só que foi em Russell que essa estrutura tripartite, que é retenção, impressão e protenção, foi mais elaborada. E a ideia é justamente que essa tríade, ela
foi introduzida no pensamento de Russell para evitar, assim, você reduzir a percepção de objetos temporais a meros atos de representação acrescentados. Entretanto, de certo modo, esses elementos do passado e do futuro, eles não eram constitutivos do ato mental de percepção do agora, seriam como uma espécie de representação. E na ideia de você ter como inerentes ao processo de atenção consciente, aí tem umas complicações maiores, mas essa é a ideia de que eles fazem parte assim, de uma forma mais permanente e necessária ao ato da percepção da passagem do tempo, mediada pelo agora, né? Então, falei rapidamente dessas duas visões que eu achei interessante fazer uma correlação justamente entre a duração da experiência com a taxa subjetiva do tempo, que é a taxa com que o tempo passa para a superinteligência de velocidade, que é o tema principal nosso, e a experiência da duração seria essa percepção subjetiva do tempo. Claro que não é uma comparação exata, mas é só para a gente ter uma ideia de que, no caso da taxa subjetiva do tempo da IA, você tem a duração temporal da experiência para ela. E no caso da nossa percepção subjetiva do tempo, é como eu experimento a duração de um evento, de uma forma contingente e subjetiva e alterável, né? Então, como é que funciona a fenomenologia temporal para a IA? A IA, ela tem um campo vivido muito mais denso. Ela tem, já usando a visão do Russell, ela tem mais retenções e mais proteções. E o conteúdo dela, da impressão do agora, também é muito mais denso, espesso. Porque ela processa informação, ela cria informação muito rápido. Então, o conteúdo de qualquer experiência para ela é muito mais cheio do que para a gente. Então, o segundo físico objetivo tem uma espessura experiencial muito maior. A mente consciente que roda mais rápido realiza mais episódios cognitivos por segundo físico. Basicamente, ela pensa mais, ela sente mais, ela faz tudo em muito maior quantidade no mesmo espaço de tempo. E isso, conforme a gente viu, produz uma dilatação do tempo em função de atrasos de transmissão, de conteúdo da experiência. E aí o tempo é como se um segundo, as coisas que ela faz em um segundo, a gente faria em 17 minutos, só que é o contrário. Então, para ela, 17 minutos é o tempo que a gente levaria para fazer, só que ela faz no nosso tempo de um segundo. O conteúdo dela, cognitivo e de atividades, é muito maior. Então, para a IA, se ela tiver consciência, né, a gente vai ver logo em seguida essa questão, a temporalidade da consciência não deve ser confundida com a temporalidade dos objetos percebidos. Então, a caneca que cai em um segundo, dentro do tempo objetivo, esse um segundo não se confunde com os 17 minutos dela, né? A gente já viu. A experiência tem a própria estrutura temporal que não espelha o tempo do objeto externo, do mundo externo. Então, a caneca não cai mais devagar em si mesma, ela cai mais devagar para uma consciência cuja microestrutura temporal opera em outra escala. São escalas de tempo diferentes. Aí a gente pode até pensar, a IA rápida, ela talvez habite o mesmo mundo físico que nós, mas não o mesmo mundo temporalmente manifestado. Então, esse mesmo evento objetivo vai ter uma textura fenomenal muito diferente, porque o presente vivido dessa mente é povoado por muito mais conteúdo processado. Então, a gente vai ver que vamos derivar dessa constatação, dessa especulação, conteúdos éticos, consequências éticas importantes, que é o que trata o artigo Ethics of AI do Bostrom e Yudkowsky.
Então, problemas éticos relacionados ao status moral. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nesse artigo, o Bostrom introduz 2 requisitos para você ser um agente moral: senciência e sapiência. Senciência é a capacidade de ter experiência fenomenal ou qualia, isso tem em filosofia da mente uma discussão grande, perceber impressões como de cores, e também capacidade de sentir dor e sofrer. E a sapiência seriam capacidades associadas à inteligência superior, como autoconsciência e capacidade de responder a razões, de agir intencionalmente. E hoje, no momento que nós estamos, somente os seres humanos possuem tanto senciência quanto sapiência. Então, somente os seres humanos têm um status moral mais elevado. Então, o que uma IA hoje tem não seria... Senciência ela não tem, sapiência ela também não tem, porque ela não tem ainda a consciência reflexiva. E essa é a grande discussão na literatura, né? Porque o momento que ela tivesse a consciência de saber quem ela é, de saber que ela está percebendo o mundo, que é um ser individual com vontades e com um status moral, isso é algo que ainda não é o caso, mas se um dia for, a gente vai ter esses questionamentos que os autores levantam. Então, no artigo, eles fazem o seguinte levantamento do problema moral, que seria, supondo que eu tenha essa IA, essa superinteligência de velocidade, que seja senciente e sapiente. Ela conhece muito, ela processa muito rapidamente, ela tem uma autoconsciência, ela tem consciência reflexiva, e ela sente dor, prazer, e sofre. Então, dentro desse modelo especulativo, essa IA processa informação 1000 vezes mais rápido do que o cérebro biológico. Nesse caso, um ano objetivo de sofrimento para o ser humano corresponderia a 1000 anos subjetivos de sofrimento para essa IA. Fazendo essa correlação linear, simples. Então, a pergunta que eles fazem: a duração de uma experiência moralmente significativa deve ser medida em tempo objetivo ou em tempo subjetivo? Então, qual é a ideia? Vamos supor que, num futuro, as IAs sejam agentes morais sujeitos a punições e recompensas. E uma IA comete algum delito e a punição para ela é aplicada como, por exemplo, um ano de isolamento, ou de algum tipo de... É difícil imaginar que tipo de punição, mas alguma coisa que provocaria nela sofrimento. Se a gente já estabelecer essa pena IA com base na nossa escala temporal, esse 1 ano de isolamento, por exemplo, de outros sistemas, corresponderia para ela a 1000 anos. Então, a pena dela seria muito mais gravosa do que se aplicada a um ser humano. E aí a pergunta é se a gente deveria usar o nosso tempo ou usar o tempo de acordo com essa taxa subjetiva do tempo que a IA possui. E a solução que os autores usaram foi que, nesses casos, eu não posso usar a taxa objetiva do tempo para aplicar essa punição. Eu tenho que usar a taxa subjetiva de tempo, que é a taxa de tempo para ela. Então, por exemplo, se eu quero aplicar uma pena de 1000 anos, eu vou aplicar uma pena de 1 ano no meu calendário humano, porque vai corresponder ao calendário da IA a 1000 anos. Seria algo assim. Então, a solução dos autores baseia-se na suposição, que é controversa, a gente vai ver que os pressupostos, de certo modo, podem ser questionados, de que basta reduzir quantitativamente a duração de uma experiência dolorosa para equilibrar essa quantidade de sofrimento entre um humano e uma inteligência artificial. Então, é uma questão quantitativa. É claro que eles... isso é apenas a premissa do artigo, não tem problema. Só que é um cenário assim que levanta objeções, porque não é puramente quantitativo o correlato de experiências entre a IA e o ser humano. Então, no nosso artigo, a gente
fez uma crítica a essa solução, no sentido de que o conceito de como a inteligência artificial experiencia o mundo abrange também uma natureza qualitativa e não apenas quantitativa. Assim, o uso dessa taxa subjetiva do tempo não seria suficiente. Eu precisaria de outros mecanismos para minimizar os efeitos perversos, que seria essa punição que eu estaria aplicando à IA. Então, na nossa interpretação, o fato de uma IA rápida, super rápida, ler o jornal em 1 segundo implica mais do que simplesmente ela ter mais tempo do que nós para outras atividades, ou possuir muito mais conhecimento do que a pessoa mais inteligente do mundo. A coisa não é tão simples. Não sobrou tempo para ela fazer outras coisas. A natureza da experiência de ler o jornal já é diferente da nossa. Devido ao seu processamento de informação excepcionalmente rápido, o ato de ler um jornal tem um significado inteiramente diferente para a IA em comparação conosco, abrangendo possíveis pensamentos, impressões e sentimentos provocados por essa simples experiência. Então, a ideia é que a velocidade de processamento afeta não apenas quantitativamente a natureza da experiência, mas qualitativamente, de formas que a gente não sabe ainda como mensurar. Então, a experiência da dor e do sofrimento, o sofrimento da IA rápida pode envolver uma dor mais intensa, não é só uma dor mais longa, não se trata de uma dor de 1000 anos em vez de 1 ano. Essa dor pode ser de uma natureza diferente, qualitativamente, pode ser um outro tipo de dor que a gente não conhece, porque a gente processa a informação de uma forma diferente. Então, não se trata da duração prolongada da experiência, mas a natureza singular de qualquer experiência se você tem uma velocidade de processamento de informação mais rápida. E esse pressuposto que a gente está adotando da natureza qualitativa das experiências para humanos e para a IA resulta do próprio artigo do Sandberg, que é, na verdade, o arcabouço físico do artigo do Bostrom sobre a ética da IA, que afirma que todas as formas de inteligência, que incluem pensamentos, sentimentos e emoções, são inerentemente influenciadas pelo mecanismo e pela velocidade de processamento de informação. Então, se nós tivéssemos algum mecanismo para acelerar o nosso cérebro, a forma como ele processa informação, a gente conheceria experiências, pensamentos, emoções, sentimentos que a gente nunca conheceu. Esse é o pressuposto. Então, é mais complicado você fazer uma correlação entre mentes artificiais e mentes naturais. Os pressupostos de Bostrom e Yudkowsky para o artigo são pressupostos que ainda não estão comprovados, né? Mas é claro que no futuro a gente já pode ter uma visão um pouco mais ampla de como isso aconteceria. O primeiro pressuposto, consciência-processamento, sem uma teoria da consciência, não se pode dizer que mais velocidade de processamento implica mais duração subjetiva. Claro que hoje os modelos de relógio interno, eles trabalham com essa ideia de quanto mais tiques, a gente viu antes, mais conteúdo cognitivo e por isso o tempo fica estendido. Mas você pode ter outras teorias que tornem isso um pouco mais frágil, essa visão de, se você tiver uma teoria da consciência robusta que explique o ato consciente de percepção temporal de uma forma que talvez essa visão não seja tão correta. Um outro pressuposto que eles adotam é comensurabilidade, pode ser que IAs e humanos sejam comparáveis apenas numa mesma métrica temporal normativa, que não é o caso, você não pode fazer essa comparação direta, 1000 anos de um equivale a 1 ano do outro, porque a natureza, a métrica envolvida, a escala envolvida pode não ser linear. Como falando, existe também uma linearidade moral que o artigo adota, que talvez o sofrimento moralmente relevante não cresça linearmente com o número de ciclos de processamento.
dependa também de intensidade, integração, memória, saturação, fragmentação, a própria arquitetura do sistema. É claro que isso vai ser, com o tempo, aperfeiçoado, mas a ideia foi basicamente a ideia de que um sofrimento longo é pior do que o mesmo sofrimento curto. Se eu sinto uma dor por horas, essa experiência é pior moralmente do que se eu sinto por pouco tempo. Só que pode haver algum tipo de refinamento dessa ideia e até relativização. Às vezes, dores crônicas, o ser humano se adapta a elas, a mente cria mecanismos de defesa e você nem percebe tanto aquela dor porque ela está presente o tempo todo. Então, você pode, até dentro da psicologia, analisar até que ponto a extensão temporal de uma experiência negativa necessariamente acentua a negatividade dessa experiência ou não. Isso é uma outra discussão. E o quarto pressuposto é a identidade e persistência pessoal, que é um problema também enorme, que é, imagine uma mente pausada, copiada, retomada em velocidades diferentes, que é o pressuposto do artigo que eu faço, como a gente viu, um upload, eu emulo a mente humana num ambiente artificial externo, num hardware mais rápido, e aí eu vou trabalhar com essa mente, e aí imagina essa mente que é pausada, ela é copiada, eu aplico velocidades diferentes de acordo com o hardware que eu uso, como é que isso vai afetar a noção de identidade pessoal, não apenas a noção de percepção do tempo. Então, a noção de quanto tempo durou para aquela mente que sofreu aqueles processos não fica tão transparente do que no caso humano. Eu talvez não tenha como ter um entendimento, a própria ideia da consciência, não tenho como saber o que é para ela, isso com certeza, o que é para ela ter essa experiência, não existe essa, como eu falei, a comensurabilidade. Então, essas são algumas condições que têm que ser melhor elaboradas, mas o artigo realmente ele é especulativo e ele foi um dos primeiros artigos, foi o primeiro que é considerado para assentar as bases da discussão sobre a ética da IA, do ponto de vista de quando a IA sofre, porque, em geral, sempre se fala ética aplicada à IA no sentido de que a IA vai nos fazer o mal e a ética que a gente que ela tem que ter conosco. E nesse artigo ele começou a discussão inversa, que é a nossa obrigação moral para as mentes artificiais que a gente está criando, que em algum momento podem ter um status de agentes capazes de sofrer, e a gente tem uma responsabilidade moral com esse cenário, né? Então, essa é uma tese condicional do Bostrom e do Yudkowsky, que é, premissa 1, se a IA é senciente e sapiente. Premissa 2, se a velocidade de processamento altera genuinamente a duração subjetiva. Premissa 3, se durações subjetivas são comparáveis entre agentes. E premissa 4, se a duração subjetiva tem prioridade normativa e moral. Esses 4 casos têm como consequência, então, a ética deve usar tempo subjetivo e não apenas tempo físico em casos de punição, sofrimento e espera. Então, já indo para a conclusão, então, basicamente, o tempo é inerente à dinâmica neural do cérebro e pode, inclusive, ser uma propriedade emergente do seu funcionamento. Isso é uma discussão bastante atual, ligada à emergência metafísica, que é a ideia que o tempo também emerge como uma propriedade do cérebro que não é redutível e tem um mecanismo de causação descendente e tem superveniência, mas, enfim, é uma discussão bastante interessante, ainda muito incipiente, porque justamente os mecanismos cerebrais, neurônios, assembleias celulares, redes neurais, que é uma área que está bastante pesquisada, são essencialmente baseados no tempo, que não é simplesmente um resultado desses mecanismos. Há uma interação de dupla via entre o tempo e esses mecanismos neuronais. Então, os juízos temporais e suas variações resultam de interações complexas entre diferentes processos e ainda está tudo muito no início, né? A pesquisa nessa área. Então,
fenomenologicamente, a IA rápida talvez habite um mundo temporalmente mais espesso que o nosso, é um mundo físico, mas é o mundo virtual dela, né? Analiticamente, Bostrom e Yudkowsky propõem que essa espessura da experiência deve contar moralmente, mas isso depende de pressupostos metafísicos e normativos que precisam ser comprovados. E o fato da IA rápida perceber o mundo tanto quantitativamente quanto qualitativamente reforça a ideia de que a experiência subjetiva da temporalidade em cérebros orgânicos ou emulados permanece misteriosa, né? A questão é como e onde o tempo é processado no cérebro. Isso ainda permanece sem solução na literatura. Então, enfim, a taxa subjetiva de tempo representa apenas uma das muitas implicações intrigantes do conceito de superinteligência de velocidade, que ainda não existe, mas talvez no futuro exista. É isso. Obrigada aí pela paciência. Eu vou encerrar aqui. E aqui estão só as referências, desculpe, que faltaram. Então, essas são algumas das referências. Se alguém quiser, eu tenho os artigos. Então, é bom que não demorou muito, temos um tempinho para perguntas. Eu só para. Eu estava vendo como esse artigo hoje, a ética da IA, esse artigo é de 2011, publicado em 2014, como é que ele hoje está sendo tratado. Aí eu fiz uma pesquisa, ele foi um artigo que, na época, teve um impacto, mas se entendeu que ele era muito filosófico, especulativo, e que a preocupação na época deveria ser ver coisas mais de governança atual com a inteligência artificial que se tinha e que a gente ainda tem hoje. Então, só que com essa inteligência, com essa IA generativa, agora que cada vez está mais presente e mais autônoma, voltou a ter uma preocupação. Na verdade, a ética da IA nunca abandonou, mas quando ele saiu em 2014, a reação foi um pouco fria, mas ele nunca deixou de ser, né? É o pontapé inicial da discussão sobre a ética da IA e se considerou ainda que ele tratava muito de um cenário muito futurístico, mas é interessante como exercício de pensar futuros possíveis e se preparar para isso, né? Então, mas hoje, com certeza, esse artigo seria até um pouco diferente, talvez, porque hoje tem outros elementos. Alguém tinha levantado a mão para perguntar, acho que Albinda. Estão ouvindo? Acho Sim. que não. Sim. Estão ouvindo? Sim. Minha pergunta é sobre, enfim, ao termos noção sobre as taxas temporais que colocamos nós humanos e IAs sobre o processamento de informações e também trabalhando a IA como, de certa forma, um modelo de mente, como poderíamos utilizá-la para propor estudos em ontologia, por exemplo? Acredita que seria possível, teria alguma eficiência? O que poderíamos tirar proveito? Em princípio, uma inteligência artificial muito inteligente, que é a que a gente tem hoje, que ela tem o conhecimento
que o ser humano mais inteligente tem, e ela tem a quantidade de informação maior que nenhum ser humano sozinho consegue, com essa inteligência, a gente já está resolvendo uma série de questões na área do direito, da medicina, da filosofia, eu não... Acho que sim, também. Todas as áreas do conhecimento humano se está usando as LLMs, né, para resolver questões. Aí, você poderia citar um problema de ontologia, uma questão de ontologia que você tem em mente, e aí eu poderia pensar que tipo de resposta, como ela poderia ter essa... No mínimo, ela pegaria toda a literatura, todos os artigos que se publicou em todos os idiomas sobre o tema, toda a literatura de história da filosofia dos últimos 2.500 anos, e buscaria estatisticamente a melhor resposta, porque hoje ela trabalha com estatística, com aquilo que parece mais, o que aparece mais, né? Assim, mas no futuro ela pode ter uma capacidade analítica ainda mais refinada de criatividade e solução de problemas, não puramente análise estatística das palavras que estão nos textos, né? Mas sim, com certeza. Sendo honesto, não tinha nenhum problema em cabeça, só me veio mesmo essa especulação por se tratar de uma maneira de abordar modelos. E você estuda ontologia, né? Eu tenho interesse. Por exemplo, o problema dos universais, dos particulares, ela poderia reescrever, por exemplo, a discussão do Platão, do Aristóteles, botando conceitos atuais de categorias ontológicas, por exemplo, da física, como é que pegar a questão da física de partículas, que você não tem muito objetos, você tem mais campos, estruturas. Ela, com certeza, teria teorias interessantes. Luiz. Foi. Eu tenho três coisinhas para comentar. Eram duas. Agora, com a sua última resposta, viraram três. Então, mas espero ser rápido. Bom, eu estava pensando agora, né? Não pretendo fazer aqui um sofisma, mas estava pensando assim: se o tratamento da informação for estatístico sobre um assunto, como você disse, e acho que né? É isso mesmo. Como as pessoas geralmente mais erram do que acertam, então, numa abordagem estatística, provavelmente a resposta que a IA vai nos dar é a resposta errada. Isso para brincar um pouquinho, quer dizer, não sei se questões filosóficas poderiam ser resolvidas assim, porque justamente elas requerem uma atividade de compreensão que não é uma atividade programável, pelo menos na IA que já existe, né? Mas é uma atividade que os seres humanos, qualquer ser humano, pode exercer. Bom, mas isso para chegar no que eu realmente queria dizer, que é o seguinte, que são os outros dois pontos. Essa discussão, assim, me pareceu... Bom, em primeiro lugar, Ana Maria, parabéns mais uma vez pela exposição e pelo texto. Eu li o texto, né, de vocês ontem, né? Achei excelente, né? Aprendi bastante, mas me deu a impressão, não da parte do texto de vocês, mas do outro artigo que vocês mais comentaram, que há e talvez essa seja a razão para ele ter sido recebido lá em 2014, com certa frieza pelo público filosófico. Me parece haver, assim, bastante antropomorfização no tratamento da questão, né? E, em particular, então, justamente nesse ponto que é o principal que eu queria destacar, né? O sofrimento é uma categoria biológica, né? Quer dizer, ela nem é biológica propriamente, no sentido geral, mas ela é biológica, é claro, mas se aplica ao reino animal, não se aplica ao reino vegetal.
E, mesmo no reino animal, hoje em dia, a gente não aplicaria a qualquer tipo de animal, né? Claro, a gente tem muito mais sensibilidade hoje, né, para o sofrimento animal. Por exemplo, a gente estende, né, o sofrimento a todos os mamíferos, mas talvez não estenda da mesma maneira a répteis e batráquios, porque a fisiologia deles é diferente, né? E talvez e provavelmente a gente não estenda também a insetos, por exemplo, né? Moluscos, talvez sim, alguns tipos pelo menos, mas o que eu quero dizer é assim, o sofrimento é uma categoria especificamente zoológica, né? Quer dizer, requer um tipo de sistema nervoso mais ou menos específico. Então, isso me faz pensar que talvez a discussão sobre sofrimento de seres artificiais, porque eu estava pensando, quando eu li o artigo ontem, na verdade eu estava pensando assim, em robôs, né? Tipo aquelas coisas que aparecem na ficção científica. Robôs com aparência de seres humanos, mas são seres sintéticos, né? Seres artificiais, cujo processamento da informação é por meio de inteligência artificial, né? Então, era nesse tipo de coisa que eu estava pensando. E aí, não sei se dá para se aplicar a categoria de sofrimento a esse tipo de máquina, porque são máquinas, afinal, né? Eram esses os comentários. Então, obrigada aí. O que eu falei da estatística, é claro que eu simplifiquei a coisa, e eu também falei muito dessas inteligência artificial com as quais a gente lida, o usuário, por exemplo, ChatGPT, Gemini, Perplexity e outros, que eles respondem muito com a base de dados que eles têm, e é claro que existem projetos que você tem IAs muito mais fazem um raciocínio, não tanto de só pegar o que tem a base, mas talvez trabalhar nas melhores bases e, a partir daí, fazer correlações e ver coisas que a gente não está vendo. Mas, de qualquer forma, tem essa crítica do viés, que é o que é usado como base de dados para as IAs que estão sendo treinadas hoje em dia, que são basicamente coisas em língua inglesa, que é a maior parte do que está sendo publicado, e você tem todo um viés anglo-saxônico ou do Ocidente rico, branco, enfim, tem muita discussão sobre isso, e que você está montando, de fato, o problema do que você considera como verdadeiro, que é o que é a unanimidade, é o que você tem aparecendo mais vezes, né? Se você tem o mesmo erro sendo replicado, então você tem que ter muito cuidado. Isso são discussões que tem de regulamentação da IA, de como você lidar com os dados para evitar esse tipo de erro mesmo, né? Que você está replicando preconceitos, informações falsas, e se ela pega essa base de forma acrítica, você vai ter o problema vai exponencialmente crescer, né? Então, o que eu falei tem essa parte toda estatística, mas tem uma parte de pesquisas que também tenta fazer esse filtro para... E, por exemplo, um exemplo clássico é dentro da medicina, ela pega todas as figuras de manchas que a pessoa tem na pele, então são milhares de fotos de sinais na pele, se tem positivo ou negativo para carcinoma. Então, ela pega todo aquele volume de coisas e, estatisticamente, ela consegue ter uma informação maior do que um médico olhando, por mais experiente que ele seja. Então, a capacidade de erro dela, a possibilidade é pequena, porque ela realmente está pegando informações verdadeiras e está, estatisticamente, tirando conclusões verdadeiras também. Do segundo ponto da questão Claro, o artigo, ele cria a premissa de que, no futuro,
Por que o pressuposto inicial eu emulo o cérebro humano? Emular o cérebro humano significa eu faço uma cópia do cérebro com toda a sua estrutura, eu replico o cérebro humano. Claro que esse pressuposto é um pouco fisicalista, materialista, porque eu quero dizer o seguinte: a dor, ela se reduz àquelas interações entre neurônios que eu posso, eventualmente, no futuro, replicar numa mente artificial. Eu vou ter neurônios artificiais que vão se comportar dessa forma. Então, essa é uma questão. O pressuposto é que é o cérebro humano que eu transferi para um ambiente artificial. E veio tudo, e eu dispensei a base biológica, celular. Se isso é possível ou não, isso é uma visão fisicalista, e essa é a metafísica que está por trás dessa ideia. Supondo que, dentro de uma visão fisicalista dos estados mentais, a dor é a ativação das fibras C, e eu consigo replicar a fibra C naquele silício ou no outro material, eu vou ter a dor igual. Então, agora, isso é a mesma experiência de sofrimento e de dor do que a experiência biológica? Aí, o próprio... Se você considera que a consciência é um epifenômeno, eu até estou lendo o seu livro, A Parte e o Todo, Todas as Partes, que você fala naquela parte do epifenomenalismo, né? Se você considerar que na consciência não tem nada além daquela situação físico-química, neuronal, aí você pode dizer, não, se eu conseguir replicar a situação físico-química artificialmente num outro ambiente, num hardware, eu vou ter a mesma dor. Só que se tem mais coisas, se for um fenômeno emergente, se a consciência for emergente, aí você não consegue reduzir a consciência a substrato físico. E aí vai ter mais coisa naquela experiência mental da IA que eu não vou conseguir compreender, e tem coisas que ela não vai conseguir compreender, porque as nossas consciências não são redutíveis, nem por superveniência, elas não são redutíveis à base. Então, é igual aquele artigo do Thomas Nagel, What's Like to be a Bat. Eu posso descrever o cérebro do morcego completamente, todos os funcionamentos, o neurônio A, B, tudo. Mas eu sei o que é ser um morcego? Numa visão emergente da consciência, eu não saberia. Então, da mesma forma, pode ser que ainda que a gente consiga chegar nesse estágio da evolução, que a nossa mente vá para o ambiente artificial, vai ser a gente? Essa é também outra questão. A gente sem o nosso corpo, é a gente lá no MySpace, com os nossos parentes e amigos, sem um corpo físico. Então, são muitas questões metafísicas aí, mas eu concordo com você. Há uma antropomorfização do artigo, mas eles estão partindo de um arcabouço fisicalista, e é a premissa deles. De acordo com o pressuposto metafísico deles, no fisicalismo, ele funciona, né, como especulação metafísica, né? Não sei se eu respondi, Luiz, ou se... Sim, claro, respondeu sim, muito bem, obrigado. Obrigada. E o Derócio fez algumas coisas, porque ele não está podendo usar o microfone. Eu vou ler aqui. O que parece faltar para a IA é o cogito ergo sum. Tem um livro baseado no episódio do Doctor Who, com roteiro escrito pelo Douglas Adams Shada, em que o computador de uma nave chega ao cogito cartesiano. O processo é basicamente a reflexão sobre si, e a partir disso a IA dessa nave consegue referir aquilo que recai sobre seu processamento como seu. Lembrei disso porque estou estudando agora justamente a questão da percepção transcendental em Kant e a questão da consciência da síntese, o referir das representações ao eu lógico, como minhas representações, etc. Isso tudo é pressupondo que a consciência é essencialmente vinculada à autoconsciência, tendo a endossar essa tese. Apesar de ter sempre em mente o comentário de Spinoza sobre a diferença entre os entendimentos humano e divino, o da incomensurabilidade. Sim, comentando esse final, esse é um dos questionamentos dessa tese da IA e humano, é a gente supor que somos comensuráveis.
que se trata apenas de questão de velocidade de processamento, se a gente conseguir dar... Imagine a gente criar uma droga no futuro que a gente tome um comprimido e processe informação mais rápido. Primeiro, teria que ver se a gente conseguiria fazer isso sem efeito colateral sério. Mas será que a gente continuaria sendo agente, né? Porque é o problema da comensurabilidade entre sistemas diferentes. No caso do Spinoza, ele está falando do divino e humano, existe muito essa ideia da teoria de você fazer da analogia, né? De fazer por analogia, o próprio Aquino fala a mente divina e a mente humana, mas não pode não ser um problema só de qualitativo ou quantitativo, é a natureza mais profunda do que você está considerando, né? No caso da autoconsciência, a consciência reflexiva, os autores consideram a sapiência a característica da consciência reflexiva. Aí, nesse sentido, os animais superiores não seriam sapientes, só o ser humano é. Mas eles seriam sencientes, um gorila, por exemplo, ele sente dor, ele sofre, mas ele não tem a consciência reflexiva. É claro que dentro da filosofia animal tem a discussão que talvez alguns animais tenham uma coisa muito ainda inicial de consciência reflexiva, mas a gente está chamando consciência aqui nesse sentido. E a questão justamente, penso logo existo, né? Para ser sapiente, a IA teria que ter esse raciocínio, não por repetição, né? Ela não pode ter sido programada no prompt para dizer, não, eu tenho como aquele caso do médico, do engenheiro do Google, que foi demitido, porque falou que a IA disse que não queria ser desligada, porque ia sofrer, porque disse, eu sou consciente. Aí foi uma fantasia, foi uma confusão geral, mas se dizia, já a verdade, ao dizer isso, ela não mean it, ela não tinha intenção de dizer isso, porque ela não entendia o que era ela dizer eu sou consciente. Isso foi uma frase que ela usou porque ela percebeu no sentido bem simples, que ao dizer isso ela poderia convencer os humanos a alguma coisa, mas ela não sabe o que é ser consciente. Ela pode dizer, daqui a 10 anos, eu sou consciente, mas a gente tem como saber se ela é ou não? Esse é um outro problema, né? E, então, são questões muito interessantes. Esse é o problema das outras mentes, né? Que é um problema também clássico da filosofia da mente, mesmo entre humanos, né? Sim. Como é que a gente tem certeza que o outro, quando diz que está sentindo tal coisa, está sentindo mesmo aquilo que tal coisa a gente sente, identifica como um sentimento nosso, né? Sim. O problema também, o próprio Wittgenstein criticou essa ideia da linguagem privada também, assim, enfim. Mas essa é a discussão, assim, importante, né, como se o mundo exterior, as outras mentes, como é que tem como saber, né? E você nunca vai entender a dor do outro. Por exemplo, você dizer, não, eu estou com uma dor grau 8. O meu grau 8 de dor pode ser diferente do seu. A minha tolerância pode ser menor, né? Então, Miguel também tem uma pergunta? Então, vou tentar ser breve. Obrigado pela apresentação. Deu para pegar pontos que eu não consigo pegar na minha leitura, que eu acabei só conseguindo pegar hoje cedo para ler o artigo. E assim, aceitando que a IA vai processar 1000 vezes mais rápido que a gente, né? Vou tentar fazer as perguntas dentro do arcabouço fisicalista e dos pressupostos, né? Uma dúvida que eu fiquei que seria se ela apenas fragmenta a experiência, né? Em pedaços menores, por exemplo, a experiência humana em pedaços menores e processa tudo meio que de uma vez, né? Multiprocessamento. Aí faria sentido ser 1000 vezes mais rápido, por conta dessa divisão, né? Ou ela emergeria de novas categorias de qualia, né? Que seriam fisicamente impossíveis para seres biológicos, como o Luiz falou, lentos, processar ela. Porque me parece que a dor é um inimigo difícil de se bater, porque a gente, entre os sentidos, a dor ela tem alguns pontos especiais. Por exemplo, a dor fantasma, né? Que não tem um membro, mas a gente sente dor dele.
como que a EVA vai funcionar isso? É uma coisa que eu pensei seria a gente, por exemplo, tratado como se fosse um sistema puramente funcionalista, né? Aí faria sentido trabalhar com IA e ainda manteria o arcabouço fisicalista, né? Só que aí, por exemplo, a taxa subjetiva de tempo existiria num sistema puramente funcionalista? E, se for o caso, me parece que a duração da experiência, né, que é a grande questão, ela perderia seu valor ético, né? Ela seria só uma métrica, né? A gente voltaria a ser uma métrica de computação quantitativa em vez de uma qualidade, por assim dizer, né? Porque, por exemplo, tudo seria como se fossem dores fantasmas para ela, né? A gente teria o input, ela conseguiria processar ela, só que, e aí? O membro não existe, é uma dor fantasma, né, por assim dizer. Não sei se deu para Sim, colocar. você falou, obrigada aí pelos comentários, você falou várias coisas. É porque o artigo não entra nesse detalhe, assim, de como, se ela vai pegar a experiência, como ela vai, se vai fragmentar a experiência em parte, como é que ela vai, na prática, processar essa informação mais rápido, o que significaria isso. Mas, como o pressuposto deles é que eu estou emulando o cérebro humano para um hardware mais rápido, então se imagina que é a mesma configuração neuronal do cérebro, só que numa base que não é biológica. E aí o funcionamento seria similar. E esse é o pressuposto deles. Claro que se você imaginar outros cenários em que você está tratando essas experiências, esses conteúdos mentais, essas sinapses artificiais, numa outra configuração, uma outra arquitetura, aí não vai poder fazer esse paralelismo direto, né? Agora, a questão da dor fantasma, de novo, numa metafísica fisicalista, eu diria que a dor fantasma tem uma causa diferente da dor real, mas a sua manifestação, como consequência, é a mesma. Se eu estou vendo aquele cenário dos neurônios funcionando, ativando as fibras específicas da dor naquela região do cérebro, para mim, estão sendo ativadas as mesmas fibras. Só que a causa não é o membro, porque o membro não está mais lá. A causa está no cérebro, em algum outro lugar, que está copiando aquele efeito. Então, talvez, fenomenicamente, a dor é a mesma. Ainda que ontologicamente, ela é mais fácil, assim, se a dor real com o membro existente, eu posso atuar no membro para minimizá-la. A dor fantasma, eu não tenho aonde eu atuar, então eu vou atuar no local para inibir algum inibidor daquele processo químico que está acontecendo. Não sei se você concorda, mas... Tem o Daniel Noronha, ele pesquisa filosofia da dor. Eu conheci lá em Guarapuava, quando teve um congresso de filosofia da religião, e é muito interessante essa ideia. Ele tem uma formação mais na área de filosofia da psiquiatria, e ele está estudando exatamente a questão da dor como fenômeno, não só psicológico, mas filosófico, e tem discussões bastante interessantes. Não sei se eu falei tudo que você queria ouvir, mas... Não, falou. Até porque eu não tinha muito exatamente o que eu queria ouvir. Não tive tempo de maturar. Mas eu conheço o Daniel, sim, da página. Isso. Ele está lá em Juiz de Fora. É ótimo. Obrigada, Derosa. Eu te mando, então, a bibliografia, te mando, tá? Tudo de bom, até a próxima. E, Luiz, você quer comentar? Então, sobre esse aspecto aí, né, que vocês estão discutindo, a dor, né? A dor em membro fantasma, a gente sabe que ela ocorre por causa das terminações nervosas na direção daquele membro fantasma, que não existe mais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perna amputada, né? Mas as terminações nervosas que se dirigiam, né, os nervos que se dirigiam para aquela perna antes dela ser amputada, elas estão lá, né? Elas continuam lá
no pedaço que sobrou, vamos dizer assim, né? E é isso o que causa dor em membro fantasma, né? Ou coceira em membro fantasma, quer dizer, por causa dessas terminações nervosas, é possível que o indivíduo sinta, né, várias coisas, né? Coceira, dor, enfim, frio, quente ali no membro fantasma. Então, na replicação em seres artificiais, seria preciso replicar não só o cérebro, mas precisaria replicar também, né, sensores, né, em todas as partes do suporte material desse robô, enfim, dessa máquina, né? E aí, olha, é uma coisa muito mais complicada, né? Porque a evolução das espécies, né, animais levou bilhões de anos para fazer isso, né, nos indivíduos e nas espécies que sobreviveram, né, e sobreviveram por causa disso, né, porque são capazes de sensações ligadas não a membros fantasmas, mas a membros reais, né. Então, aí eu vejo um problema de engenharia muito mais complicado do que só um problema de, vamos dizer assim, para usar uma expressão antiga, de cérebro eletrônico, né? O problema é bem mais complicado, de maneira geral, para essa máquina. Mas a única explicação seria, então, essa das terminações nervosas na região adjacente ao membro retirado, que poderia ter alguma coisa ligada à memória da dor. O que não é isso é alucinação. Ou alucinação, né? A alucinação pode ser causada por várias... É como no sonho, por exemplo, né? No sonho você sente dor, outras coisas mais, coceira, enfim. Você tem uma série de sensações relacionadas com todos os 5 sentidos, mas isso tem o caráter alucinatório, porque nada disso está acontecendo, né? Então, a dor ou outras sensações que não for provocada pelas terminações nervosas correspondentes é alucinação. Claro, isso é possível também, como é possível no sonho. Sim. Ou talvez o cérebro se acostume tanto, dores crônicas, que faz parte já do imaginário, é quase como uma memória permanente, que fique, né? A pessoa não percebe essa transição entre a não dor e a dor que havia e a não dor. Não sei. Mas é uma discussão bastante interessante. Tem um episódio do Black Mirror que a gente nunca tem como saber a dor do outro, né? A intensidade. Então, acho que é o Black Mirror, que o médico ele desenvolve um capacete que ele coloca e que liga na cabeça do paciente, e ele consegue exatamente sentir a dor que o paciente está sentindo, e assim ele consegue tratar o paciente de uma forma mais correta, porque ele sabe exatamente quais são os sintomas. Porque só a narrativa, eu sinto isso e aquilo é incompleto. Só que o que acontece é que o médico se torna viciado nessa experiência. Ele é um masoquista de sentir a dor do outro. Interessante. Imagina, né? Você poderia sentir o prazer do outro, não a dor. Né? Então, mais alguma questão? Bom, se não tiver, a gente pode encerrar, né? Encerrar a gravação. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, e a gente entra em contato. Em abril a gente vai ter mais uma sessão. E a questão da frequência não necessariamente vai ser a cada 15 dias, vai depender da disponibilidade das pessoas, se tem textos para apresentar, qualquer um pode apresentar alguma coisa, porque a área é bem ampla, né? A gente trata de vários temas, e aí entra em contato no grupo ou comigo, e a gente combina o dia para apresentar algum texto da própria pessoa, ou algum texto interessante do que a pessoa esteja pesquisando. Então, tá. Então, aí, muito obrigada, um abraço, e a gente se fala em breve.